Olá, sabe? Aquela sensação de que tá tudo bem, de se sentir com saúde, com energia, é ótima, né? Mas a verdade é que nem sempre isso reflete o que de fato está acontecendo dentro do nosso corpo. Existe um risco que avança em silêncio e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é a pergunta-chave. Muitas vezes, a ausência de dor ou de algum desconforto não significa necessariamente que não exista um problema. Vamos investigar um deles, um que pode se desenvolver sem dar nenhum sinal muito claro. Então, nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender o que é a tal da resistência à insulina, descobrir quais são os seus perigos escondidos e os sinais de alerta. E o mais importante, vamos explorar soluções bem claras e práticas, como jejum intermitente e outros hábitos super simples de prevenção. Ok, o ponto de partida de toda essa nossa conversa é um conceito central: a resistência à insulina. É fundamental entender direitinho o que isso significa para o funcionamento do nosso organismo. Para facilitar, vamos imaginar a insulina como uma chave. A função dela é abrir a fechadura das nossas células para que o açúcar do sangue consiga entrar e ser usado como energia. O que acontece é que quando há um consumo exagerado de doces e carboidratos, o corpo produz tanta insulina, mas tanta, que as fechaduras das células começam a ficar meio enferrujadas, sabe? Elas simplesmente param de responder bem. Isso é a resistência à insulina. E por que isso é um problemão? Porque se o açúcar não consegue entrar nas células, ele fica lá, circulando em excesso no sangue. E esse cenário acaba desencadeando uma cascata de problemas bem sérios a longo prazo, que vão desde o pré-diabetes, evoluindo para diabetes tipo 2, até a obesidade, problemas no fígado e doenças do coração. Agora, a parte que talvez seja a mais preocupante da resistência à insulina é que ela não grita, sabe? Ela sussurra. É uma condição que vai evoluindo sem sintomas óbvios e é isso que nos leva aos seus perigos ocultos. O perigo mora exatamente aí. Enquanto a pessoa se sente bem, o excesso de açúcar no sangue pode estar, aos pouquinhos, danificando vasos sanguíneos e órgãos. O estrago acontece nos bastidores, muito antes de o problema dar as caras. Mas o corpo costuma dar algumas pistas, uns sinais bem sutis. Por exemplo, o acúmulo de gordura na barriga é um deles. Outros sinais incluem sentir aquela sonolência forte depois de comer uma refeição com muito carboidrato, ou então perceber que ganhar peso ficou muito fácil enquanto perder uma verdadeira batalha. Ficar de olho nisso pode ser um bom alerta. E já que falamos em gordura abdominal, aqui tem um indicador bem específico e fácil de medir. A circunferência da cintura é um sinal bem forte. Mas por quê? Porque essa gordura na barriga, a chamada gordura visceral, ela está diretamente ligada à resistência à insulina. O ponto aqui é que uma simples fita métrica pode se tornar uma ferramenta de saúde muito importante. Certo? Então a gente já entendeu o problema e os sinais dele. Agora vamos focar no que interessa, as soluções. E a primeira é uma ferramenta poderosa, uma abordagem estratégica para dar um verdadeiro reset no sistema do corpo. Muita gente ouve a palavra jejum e já pensa em passar fome, em restrição extrema, mas a ideia aqui é bem mais simples. O foco muda do que se come para quando se come. Basicamente, se trata de criar janelas de tempo para se alimentar e para ficar em jejum. É uma mudança de horário, não necessariamente do que vai no prato. Olha, o método mais famoso é o 16x8, e ele é bem direto. Durante 8 horas do dia, por exemplo, do meio-dia às 8 da noite, a pessoa faz todas as suas refeições. Nas outras 16 horas, ela só se hidrata, com água, chá, café sem açúcar. A estrutura é bem simples de seguir. E por que isso funciona tão bem? Bom, a lógica é bem clara. Ao jejuar, o corpo não precisa ficar liberando insulina o tempo todo. Isso dá um belo descanso para o pâncreas e, com o tempo, aumenta a sensibilidade das células à insulina. E tem mais. Sem aquele fluxo constante de comida, o organismo é incentivado a usar as suas próprias reservas de gordura como combustível. Mas não é só o jejum. Existem outras mudanças bem simples e poderosas que podem ser incorporadas no dia a dia. São pequenas atitudes, sabe? Mas que são capazes de gerar um impacto gigantesco na prevenção. A qualidade do que a gente come também importa, e muito. Trocas simples podem fazer toda a diferença. Por exemplo, optar pelas versões integrais de arroz e pão já ajuda a diminuir os picos de açúcar no sangue. Trocar lanches cheios de açúcar por vegetais ou uma bebida doce por água, isso reduz drasticamente a carga de açúcar que o corpo tem que processar. E aqui, olha, outros hábitos fundamentais. Cada lanchinho que a gente faz estimula a produção de insulina, então só de reduzir esses beliscos entre as refeições já ajuda demais.
Uma caminhada leve, principalmente depois de comer, ajuda os músculos a usarem o açúcar do sangue. Evitar comer muito tarde da noite também é crucial, porque a nossa sensibilidade à insulina diminui nesse período. E claro, fazer check-ups regulares é a melhor forma de monitorar a saúde de perto. Depois de tudo isso que a gente viu, a conclusão é, na verdade, bem otimista e empoderadora. A resistência à insulina não é uma sentença, é um alerta. E o mais importante é saber que existem ferramentas e estratégias muito claras e eficazes para reverter esse quadro e proteger a saúde no longo prazo. Para a gente fechar, fica essa reflexão. Não é preciso mudar tudo de uma vez só. O grande segredo está em começar. Pode ser trocar o pão branco pelo integral, fazer uma caminhada de 10 minutinhos depois do almoço ou simplesmente pular aquele lanche da tarde. A questão é, qual vai ser o primeiro passo?